O descobrimento do Brasil foi anunciado a Portugal através de uma carta. Hoje, a ECT oferece à sociedade mais que produtos e serviços. Ela presta serviços essenciais à população brasileira. Enquanto empresa social, ela garante o seu direito constitucional à correspondência em qualquer parte do país. Hoje, com o avanço da internet, a empresa se tornou o elemento-chave para o funcionamento de empresas online. Sem os Correios, não há entrega de produtos. Mas atualmente, a empresa passa por sérias transformações. Foi apresentado um novo modelo de governança corporativa e da estrutura organizacional dos Correios. Em uma reunião em Brasília, a direção da ECT apresentou em poucos minutos aos diretores da Fintech e alguns sindicatos um plano em que eles chamam de Plano de Reestruturação e Modernização dos Correios. Mas por trás deste plano, existe um outro que contempla somente os interesses do capital privado, o projeto de privatização dos Correios. Privatizar é transferir os serviços e todo o lucro de uma empresa pública para uma empresa privada. O CTT, durante a sua história, sempre mostraram capacidade de responder aos desafios. E o próprio processo de privatização e o curto prazo em que decorreu foi uma demonstração cabal dessa capacidade. Iniciar a liberalização e depois, devido à concorrência, passam à fase de privatização. É isso que aconteceu na Europa, aconteceu no Japão e, portanto, possivelmente, espero que vocês consigam atingir os objetivos da vossa luta e que isso não aconteça no Brasil. Os Correios são um veículo de venda de muitos produtos, por isso é que as multinacionais e os fundos de investimento estão sempre interessados em comprar os Correios. O resultado é a perda de qualidade dos serviços, sucateamento, demissões em massa, perda de direitos trabalhistas conquistados ao longo dos anos. Essas empresas têm também administradores e passa a haver mais administradores, mais diretores. Os trabalhadores é que têm menos direitos, mas os custos possivelmente até são superiores ao que seria se estivessem integrados na empresa Correios. Você tem as reduções de custos que ocasionam reduções de salários, de benefícios, de condições de trabalho e a gente percebeu em um estudo que nós fizemos chamado Terceirização e Morte no Trabalho, um olhar sobre o setor elétrico brasileiro, é que essa taxa de mortalidade dos trabalhadores terceirizados está entre 3,21 a 4,55, o que demonstrou um crescimento bastante representativo de... Isso aqui não é redução de direitos trabalhistas, aqui é muito pior do que isso. Os trabalhadores estão morrendo. Mas para você entender como se dá o processo de privatização dos Correios, criamos uma linha do tempo com os principais acontecimentos. Iniciamos com os anos 90. Aqui surgem as franquias. Franquia é um tipo de negócio comercial que distribui produtos ou serviços em comum acordo entre franqueador e franqueado. Neste período, a ECT concede franquias a mais de 1.400 empresários com o argumento de que estas franquias seriam instaladas em localidades pobres e com difícil acesso. O movimento sindical questiona essas concessões, primeiro por não estarem claros os critérios utilizados e pelo risco de se perder o subsídio cruzado. Subsídio cruzado favorece a população de regiões menos rentáveis. Outro agravante é que as agências franqueadas dos Correios disputam o mercado com as agências próprias, inclusive estando presente em regiões nobres de cidades, como por exemplo em shoppings de grandes capitais. O discurso na época era um discurso que as franquias iam aumentar a rede dos Correios, mas o que se viu não foi nada disso. Foi fechar agência de correio próprio, extremamente lucrativa, e repassar para a mão da iniciativa privada. Ainda neste período, na década de 90, mais dois graves acontecimentos surgem ao trabalhador: a terceirização do setor de transportes e a transformação da ECT para sociedade anônima, descartando o caráter social da empresa. Na verdade, era um projeto que previa abrir o Correio em sociedade anônima, vender 49%, acabar com o monopólio em 10 anos, mas a meta era 5 anos, e dividir em empresas, fatiar a empresa brasileira de Correios em empresa do Grupo Correio. Hoje o cargo de motorista nos Correios, o cargo é extinto. Hoje você tem trabalhadores na área de carteiro, que faz a função motorizada, mas as grandes frotas estão todas terceirizadas
na mão da iniciativa privada. Houve também muita resistência dos trabalhadores. No processo das franquias, houve denúncia, houve campanha. A federação e os sindicatos, houve muita resistência em cima disso. Em todas as empresas onde houve privatização e liberalização, a comunidade europeia dizia: a gente vai liberalizar e vai-se perder postos de trabalho nos operadores dos países, mas os privados vão buscar esses postos de trabalho. É mentira. Tem-se perdido diariamente milhares e milhares de postos de trabalho e vai-se continuar a perder porque os privados, quando operam no setor postal, operam sem regulamentação nenhuma. Os gestores das empresas têm sempre um papão com os trabalhadores. Inventam sempre qualquer coisa para que a gente viva no medo, para que a gente esteja sempre preocupados. No final dos anos 90, o governo FHC institui a Lei 1491/99. Esta lei divide o correio em empresas, declarando o fim do monopólio postal. Este é mais um processo de desestatização de empresas estatais, inviabilizando mais uma vez o caráter social da ECT. No projeto 1491/99 houve uma articulação muito grande. Uma articulação dentro do Congresso Nacional, uma campanha onde os sindicatos utilizaram outdoor, os sindicatos prepararam material, foram denunciar esse projeto de privatização. Houve muita resistência dos trabalhadores. Ano de 2003, o governo Lula retira a Lei 1491/99. Quando ele retira o projeto 1491, não quer dizer que o processo de repensar a ECT tinha parado dos ataques. Houve um novo remodelamento de privatização dos Correios. Ano de 2005. Para que serve um fundo de pensão? Ele é importante para a sua aposentadoria e também para outros benefícios no caso de auxílios-doença, natalidade, dentre outros. Nesse caso, com o plano BD, benefício definido, é bem mais democrático, pois o trabalhador contribui em uma única conta junto com todos os trabalhadores, igual acontece com a Previdência Social. Mas ainda aqui em 2005, o Postal Prev foi criado para prejudicar milhares de trabalhadores que entrassem na empresa. Neste modelo de previdência, você sabe quanto vai contribuir, mas não sabe com quanto vai receber ao se aposentar. Gestões duvidosas do Postales podem ter contribuído para que houvesse um rombo de mais de 1,5 bilhões, o que levou a entidade a aumentar a contribuição de funcionários e causar uma queda de braços entre os sindicatos e a empresa. De 2005, vamos até o ano de 2008. Aqui aconteceram vários ataques aos trabalhadores dos Correios. Em 2008, o deputado federal Regis de Oliveira, do PSC de São Paulo, criou o projeto de lei 3677/2008, que autoriza outras empresas a explorarem o monopólio postal, além de modificar a redação sobre o significado de carta, desvinculando o caráter comercial, o que impacta diretamente a mais de 50% da receita da empresa. Houve redução de referências salariais, como o PCCS, criação do cargo amplo, fechamento do plano BD, criação do Grupo de Trabalho Interministerial, o GTI, que visa a reestruturação da empresa. Primeiro, o PCCS, onde a empresa diminui o valor das referências por antiguidade, por merecimento de 5% para 2,30%, 2,40%. E também aqui o cargo amplo deixa ele muito mais factível para suas operações. E esse GTI começa a trabalhar, reúne-se no Ministério, reúne o pessoal do Correio e começa a repensar o novo Correio. No desenho do plano do Postales, no saldamento do Postales, nós não tivemos efetivamente na construção do GTI de 2008. Os trabalhadores ficaram de fora dessa participação. E do PCCS, que foi parar no TST. Durante os anos de 2011, 12, 13 e 2014, a empresa se utilizou do TST para enfraquecer a greve da categoria. Tudo isso veio imposto com descontos, compensação dos dias parados e acordos rebaixados. Isso tudo faz parte de um projeto para enfraquecer a categoria e fortalecer o projeto de privatização dos Correios. Essa privatização dos Correios foi consumada no dia 5 de dezembro do ano passado. A partir de 5 de dezembro já passou quase um ano, já somos privados e continuamos sem aumentos salariais, não estão disponíveis para negociar aumentos salariais. O que acontece é que as pessoas que compraram ações no dia 5 de dezembro
receberam 40% de juros dessas ações. A empresa deu 60 milhões e esses 60 milhões foram entregues tudo aos acionistas quando os trabalhadores produzem, quando os trabalhadores contribuíram para os lucros e não tiveram direito a um euro sequer. Em 2011, Lula cria a MP 532 e depois transforma na Lei 12.490. Nesse momento, a empresa define sua atuação internacional, novos serviços, subsidiárias e empresas parceiras. Aqui em 2014, o governo Dilma privatiza o plano de saúde dos Correios. E no mês de abril, na calada da noite, ela montou com alguns funcionários uma caixa de assistência totalmente escondida da categoria. O vice-presidente de gestão de pessoas disse claramente: nós não vamos discutir plano de saúde, vamos implantar a caixa de assistência. Nesse momento, uma parte dos sindicatos e a Fentec se retira da mesa de negociação e diz o seguinte: nós não vamos ficar numa mesa onde o objetivo central é privatizar o nosso plano de saúde. Sim, se pediu 100 milhões de dólares para o Banco Mundial para dizer que era inovação tecnológica nos Correios. Esse dinheiro não foi usado para inovação, usou, na verdade, para demitir trabalhadores e para as pessoas perderem o posto de trabalho. E o sindicato correu atrás do governo, fez todas as ações dentro do Estado para tentar reverter isso, mas o dinheiro foi exatamente não para investir no Correio, foi para demitir os trabalhadores. Chegamos ao ano de 2015. É proposta uma nova organização da empresa Correios Par. E agora, no final de 2014, começo de 2015, a empresa vem com mais 2 fases do processo de estruturação. Como a gente disse antes, a primeira fase foi o plano Postales, que ela foi equalizar, segundo o plano de saúde, plano de carga e salário, e agora vem com a questão da Correios Par e da reestruturação da ECT. A Correios Par tem por objetivo social constituir subsidiárias, adquirir controles ou participações acionárias em sociedades, bem como proceder às alienações correspondentes com vistas ao cumprimento de atividades dispostas no objeto social da ECT. Mas o que de fato representam essas alienações correspondentes, subsidiárias, sociedades empresariais? Primeiro, a Correios Par é a empresa que vai prospectar negócios, novos negócios, e prospectar empresas para construir as parcerias de sociedade por ação. A ideia do Correio sempre vai ser 51% privado, 49% do Correio. Então vai ser direito privado, sem licitação, vai ser empresa totalmente fora do sistema público. Ainda segundo a direção, a finalidade é transformar a ECT em uma empresa de classe mundial. Eles citam alguns exemplos de empresas internacionais, italianas, francesas, norte-americanas e a própria CTT de Portugal. Mas, na realidade, o novo modelo transforma sua atual diretoria colegiada em 2 partes. Uma com 4 diretorias corporativas que cuidarão de gestão e suporte, pessoal, corporativo e jurídico. O que deve ser observado é a centralização em todas as atividades de suporte, o que não acontece no atual modelo executado na empresa. Já a outra parte serão as unidades de negócio. Isso mesmo, o Correio vai se transformar num grande balcão de negócios. Estas unidades serão autônomas e serão potencializadas exclusivamente para venda, recepção, tratamento e distribuição. E esse processo, ele prepara, na nossa visão, esses segmentos para um processo futuro, que é um processo de criação de empresas do Grupo Correios, que vai fazer serviços hoje que nós fizemos. Os sindicatos holandeses disseram sim à privatização e agora que ficaram sem trabalho, têm reunido com os outros a dizer enganámos-nos, porque a privatização causa desemprego, não há dúvidas nenhumas sobre isto. E expliquem isto à população. A liberalização e a privatização prejudica essencialmente a população. É a qualidade de serviço baixa. Se houver privatização, nunca mais há tecnologia nova. A gente, se for à DHL, a DHL tem equipamento quase da Segunda Guerra Mundial. Não investe, portanto, explora as pessoas, não investe, não tem equipamentos novos como têm os Correios. Temos que lutar, é o nosso papel. É como digo, para mim, sindicalismo é defender trabalhadores, não há mais nenhuma razão.
Então aqui o que nós temos que fazer, e vamos ser sinceros, o que nós temos que fazer aqui, ser sincero, é ir para as bases, organizar os trabalhadores para fazer um enfrentamento. Pero les quiero dejar un mensaje. Luchen por mantener este monopolio. Luchen por generar mejores condiciones laborales. Luchen porque ustedes tienen una empresa rentable. Nós teríamos condição de chamar a sociedade, todo movimento que fazemos, como já fizemos em outros momentos aí, contra a Caixa Postal Comunitária e vários outros, a sociedade vem com a gente e apoia o movimento dos trabalhadores de Correio. Nós temos condições concretas de fazer esse trabalho, alavancar uma luta nacional contra Correios Pai, contra todos esses projetos que estão sendo colocados aí. Una de las principales herramientas es defender el servicio obligatorio universal, que todos los ciudadanos, que todos los habitantes de un país tengan derecho a recibir una carta, a recibir un telegrama, a hacer una transacción monetaria a través del correo.